qual é o significado da expressão novo céu e nova terra em Apocalipse 21? E qual é o significado da nova Jerusalém que desce do céu? Será que o texto se refere a uma cidade literal que vai descer literalmente do céu? O que João quis dizer quando ele afirmou que o mar já não mais existe? Se você ficou curioso para saber a resposta a essas perguntas, então fica comigo até o final desse vídeo. João começa o capítulo 21 de Apocalipse dizendo que ele viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. Muitos acreditam, irmãos, que isso se refere ao fim desse universo físico e ao início da eternidade. No entanto, o texto bíblico fala sobre a era da nova aliança que foi inaugurada por Jesus. A linguagem de primeiro céu e primeira terra aponta para o sistema da antiga aliança judaica, sistema esse que foi substituído pela obra redentora de Cristo. Por exemplo, quando Jesus disse, céu e terra passarão, mas as minhas palavras nunca passarão, ele estava falando sobre a antiga aliança entre Deus e o povo de Israel. Essa antiga aliança estava sendo substituída por uma nova aliança através dele, Cristo. Então, aqui em Apocalipse, João mostra que o primeiro céu e a primeira terra simbolizam o sistema do judaísmo que desapareceu no primeiro século. Dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. E no lugar do sistema judaico, Deus criou algo novo, ou seja, a igreja, o reino de Cristo. Então, quando nós falamos sobre um novo céu e uma nova terra, nós temos que entender que João não está apenas falando de algo que vai acontecer no futuro, mas também de uma mudança que já começou com a primeira vinda de Cristo. Ainda no primeiro versículo, João afirma que o mar já não existe. Mas o que isso significa, irmãos? Eu me lembro que lá no passado, há vários e vários anos, eu tinha uma concepção totalmente equivocada a respeito desse versículo. Quando o texto diz que o mar já não mais existe, eu pensava que Deus ia simplesmente acabar com todas as praias do mundo. Mas obviamente não é isso que o texto significa. Olhando para o contexto maior das Escrituras, nós aprendemos que a palavra mar simboliza as nações pagãs, ou seja, aqueles povos que não conhecem o Deus verdadeiro. Em várias passagens da Bíblia, irmãos, a palavra mar é usada para representar esses povos que vivem longe de Deus. Então, a ideia é que a partir do momento que o novo céu e a nova terra foram estabelecidos no primeiro século, ou seja, a antiga aliança, os povos que viviam longe de Deus começaram a ser trazidos a Cristo. Através da obra de Cristo, a barreira que existia entre Deus e os gentios foi simplesmente removida. Por isso agora, os gentios podem conhecer o Deus verdadeiro através de Cristo Jesus. E à medida que o reino de Deus cresce na terra, e à medida que nos aproximamos da consumação final de todas as coisas, o número de pagãos vai diminuir drasticamente, porque a maioria da população será convertida e alcançada pela graça de Jesus. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. No versículo 2, João vê a nova Jerusalém que desce do céu adereçada como esposa. Aqui, irmãos, muitos pensam que uma cidade literal vai descer do céu, mas isso não é verdade. A nova Jerusalém representa a Igreja de Cristo, a comunidade espiritual dos redimidos do Senhor. A nova Jerusalém substituiu a antiga Jerusalém, porque a antiga Jerusalém se corrompeu e rejeitou o Messias prometido. No Antigo Testamento, os profetas previram uma cidade perfeita que simbolizaria a comunhão com Deus, e essa ideia foi retomada no Novo Testamento. Interessantemente, o próprio Abraão ansiava pela chegada dessa nova cidade. Pela fé, Abraão habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. E isso, irmãos, reforça a ideia de que a Nova Jerusalém é algo espiritual e eterno, e não uma construção física e humana. No versículo 4, é dito que Deus enxugará de seus olhos
toda lágrima. Essa é uma promessa que se concretiza hoje, no período da nova aliança, e não somente no futuro, na consumação de todas as coisas. A verdade é que, por meio do Evangelho de Jesus, nós experimentamos hoje mesmo consolo e restauração espiritual. Nós não estamos mais sujeitos ao sofrimento da antiga aliança. Irmãos, é importante entender que o capítulo 21 de Apocalipse também é repleto de simbolismos, assim como a maior parte desse livro profético. Vários detalhes a respeito da Nova Jerusalém possuem significados simbólicos que não devem ser levados ao pé da letra. Por exemplo, as ruas de ouro e as pedras preciosas mencionadas em Apocalipse destacam a santidade, a perfeição e a glória da Igreja de Cristo. Não se trata de ruas literais de ouro. A ausência do templo indica que Deus e o Cordeiro são o verdadeiro templo, e por isso não existe mais a necessidade de nenhum templo físico. Isso porque o último templo físico foi derrubado definitivamente no ano 70 depois de Cristo. No versículo 23 é dito que a cidade não necessita de sol nem de lua, porque a cidade é iluminada pela glória de Deus e pelo Cordeiro. Durante o seu ministério terreno, irmãos, Jesus tinha dito que ele é a luz do mundo. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Isso significa que o Senhor é suficiente para iluminar espiritualmente os redimidos. A igreja, irmãos, é portadora da verdade eterna do Evangelho, e ela é iluminada e guiada pelo próprio Deus. A igreja não precisa de fontes externas para fazer a diferença nesse mundo. A Santíssima Trindade e o Evangelho de Jesus são suficientes. No versículo 24 é dito o seguinte: E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Isso significa, irmãos, que as nações da terra e os seus líderes vão reconhecer o impacto da igreja no mundo e a bendita mensagem da salvação que a igreja carrega. A palavra luz aqui simboliza justamente a influência do evangelho no mundo que dissipa todas as trevas espirituais. A verdade é que o evangelho vai alcançar as pessoas de todas as partes do mundo e trazê-las para a comunhão com Deus. No versículo 25, João diz que as portas da cidade vão permanecer abertas, porque não vai existir noite. As portas abertas da cidade, irmãos, que é a igreja, significa que o acesso à salvação eterna continua disponível a todos. O fato de não existir noite na Nova Jerusalém significa que a luz de Cristo é algo constante e permanente, que traz consolo e segurança para os habitantes da cidade, ou seja, para os redimidos do Senhor. No versículo 26, é dito que a Nova Jerusalém vai receber glória e honra das nações. Aqui, irmãos, a ideia é que tudo o que as nações produzirem de bom e de valioso vai ser consagrado a Deus. E isso inclui riquezas materiais, culturais, talentos e adoração. É nesse período histórico que vai se cumprir o texto do profeta Isaías, que disse: Então o verás e ficarás radiante. O seu coração pulsará forte e se encherá de alegria, porque a riqueza dos mares lhe será trazida, e a você virão as riquezas das nações. A redenção trazida por Cristo alcança não apenas indivíduos, mas nações e sociedades inteiras. Absolutamente todas as coisas são trazidas debaixo do senhorio de Jesus. E no último versículo, João afirma que na Nova Jerusalém não vai entrar nada impuro e ninguém que cometa abominação e mentira, mas somente aqueles que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Essa afirmação é um lembrete da pureza e da santidade da Igreja de Cristo. A impureza aponta para o pecado não arrependido e para a rebeldia contra Deus. A Nova Jerusalém está totalmente aberta para os arrependidos e redimidos por Cristo Jesus, mas ela se encontra totalmente fechada para os rebeldes e impenitentes. Além disso, só podem entrar na Nova Jerusalém aqueles que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. E você? Você faz parte dos redimidos do Senhor? Você já entrou pelas portas da Nova Jerusalém? Saiba que somente Cristo pode nos reconciliar com Deus e nos conceder perdão e vida eterna.